Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar os parâmetros de impedância de um sistema, mais especificamente dos quadripolos. No caso de uma configuração de duas portas, como visto aí na figura 1, há quatro variáveis envolvidas. Uma vez especificado duas delas, as outras duas podem ser determinadas, né? Então nós temos aí as equações 1 e 2, que mostram aí as relações entre as quatro variáveis. Para modelar o sistema, cada parâmetro de impedância deve ser determinado igualando-se uma das variáveis a zero. No caso do parâmetro Z11, se I2 for igualada a zero, como mostra a figura 2, a equação 1 pode ser reescrita conforme a expressão 3. Então essa equação ela mostra que, com I2 igual a zero, o parâmetro da impedância Z11 é dado pela razão entre E1 e I1. Como E1 e I1 são grandezas de entrada do sistema, né, sendo ali que I2 é igual a zero, o parâmetro Z11 tem a definição informal aí de parâmetro da impedância de entrada do circuito aberto. Tá? Por que circuito aberto? Porque nós temos ali I2 igual a zero. I2 igual a zero é obtido quando não há nenhuma carga conectada ali na saída do sistema, correto? No caso do parâmetro Z12, se I1 for igualado a zero, como mostra a figura 3, a equação dessa impedância é conforme a expressão 4. Na maioria dos sistemas em que as grandezas de entrada e saída são comparadas, a razão de interesse é considerada a grandeza de saída dividida pela grandeza de entrada. Nesse caso, o inverso é válido, ou seja, o parâmetro Z12 é o parâmetro de impedância de transferência inversa em circuito aberto. Então, quando nós falamos em transferência, quer dizer que Z12 relaciona grandezas de entrada e de saída para a condição de corrente I1 igual a zero. Então, para uma fonte aplicada E2, a razão E1 por I2 determina a impedância Z12, com I1 igual a zero. Para determinar o parâmetro da impedância Z21, basta fazer I2 igual a zero e determinar a relação E2 por I1, conforme mostra a equação 5. Mais uma vez, temos a determinação de um parâmetro de transferência. Dessa vez, é a relação entre uma grandeza de saída e outra de entrada, de modo que nós usamos então o termo direto. Então, Z21 é o parâmetro da impedância de transferência direta em um circuito aberto. O circuito para a determinação do parâmetro Z21 é mostrado então na figura 4. Para uma tensão aplicada E1, o parâmetro Z21 é dado pela razão E2 por I1, com I2 valendo zero, né? Observe ali que a saída do sistema é um circuito aberto, né? E o último parâmetro da impedância, né, que é o Z22, para determinar ele, basta fazer I1 igual a zero e determinar a relação entre E2 e I2, conforme mostra a equação 6. Assim, Z22 é o parâmetro da impedância de saída em circuito aberto. Então, o circuito para determinar o parâmetro Z22 é mostrado na figura 5. Então, para uma tensão aplicada E2, o parâmetro Z22 é dado pela razão E2 por I2, considerando que a corrente de entrada é igual a zero. Então, não tem nada ali conectado na entrada e a fonte do sinal aplicado de teste é aplicada na saída do sistema, né? Bom, então vamos a um exemplo numérico para consolidar o que nós vimos até agora, tá? Então, deixe seu like caso esse vídeo estiver contribuindo com os teus estudos, tá? E verifique se você já está inscrito no canal, ok? Vamos lá, então. Exemplo 1. Determine os parâmetros da impedância Z do circuito T visto na figura 6. Bom, então nós temos aí o nosso circuito, pessoal, com a porta de entrada. Temos o terminal 1 e 1'. E a porta de saída, né, a porta 2, no terminal 2 e 2 linhas. Vou começar aqui colocando as impedâncias na forma polar, tá? Então nós temos a impedância Z1, Z2 e Z3, correto? Dessa forma, vamos então redesenhar esse circuito da figura 6, conforme mostra a figura 7. Só que agora aplicando uma fonte de tensão na entrada para que seja possível então determinar o parâmetro de impedância Z11.
certo? Já a porta de saída deixa aberta, né? Porque o parâmetro da impedância Z11 é determinado com a corrente I2 igual a 0, correto? Então, para determinar a corrente I1, nós vamos pegar a tensão aplicada e dividir ali pela impedância do circuito visto ali pela fonte E1, né? Que no caso ali é a impedância Z1 e Z3 apenas, né? Z2 está aberto. E a relação entre a tensão E1 e I1 será então o nosso parâmetro da impedância de entrada Z11, que nesse caso, né, pessoal, será a soma das impedâncias Z1 e Z3, certo? Que são as impedâncias que limitam a corrente I1 quando aplicada a tensão da fonte E1. No caso do parâmetro da impedância de transferência inversa para o circuito aberto Z12, nós temos agora o desenho da figura 8, onde a fonte agora está na saída do sistema, né? Na porta 2, a fonte E2. A porta de entrada está aberta, então a corrente I1 é igual a 0, correto? Então nós temos ali que para determinar o parâmetro de transferência inversa para o circuito aberto, nós temos a tensão E1, que nada mais é do que a corrente I2, que vem lá da fonte E2, atravessando ali a impedância Z3, porque observe ali com atenção, E1 é a tensão vista ali na porta de entrada do sistema. Só que como eu não tenho corrente atravessando a impedância Z1, a queda de tensão nessa impedância é igual a 0. Eu posso considerar ela um curto-circuito. Logo, o terminal 1 está conectado, então, diretamente ali em cima da impedância Z3, correto? Ou seja, E1 é a mesma tensão que está ali na impedância Z3, correto? Então, para determinar E1, basta aplicar a lei de Ohm, né? Corrente vezes a impedância. Mas qual corrente que está atravessando ali? Nós temos a corrente I2, que vem lá da fonte E2, a única fonte no sistema. E Z3 é a impedância que limita essa corrente. Então, nós podemos dizer agora que a impedância de transferência inversa para o circuito aberto ali na entrada, né, o parâmetro Z12, é a tensão E1 dividido por I2, né, considerando que a corrente I1 é 0 porque a entrada do sistema está aberta. Só que E1 é I2 vezes Z3. Então, simplificando ali, pessoal, nós temos que Z12 é a própria impedância Z3, né? Então, nós temos aí a equação 8, que nos dá o parâmetro de transferência inversa ali para o circuito aberto na entrada. Agora, para o parâmetro de transferência direta no circuito aberto, nós voltamos a aplicar a tensão na entrada e deixamos a saída do sistema aberto, né? Corrente I2 igual a 0. Assim, nós vamos determinar o parâmetro Z21. Então, nesse sistema, pessoal, a tensão E2, que é a tensão lá na saída, ela vai ser I1 vezes a impedância Z3. Por quê, pessoal? Já que a corrente I2 é igual a 0, não tenho queda de tensão em Z2, correto? Então, a tensão lá na saída é a própria tensão na impedância Z3, né? Conforme nós vimos algo similar no parâmetro Z12. Então, nós temos que a impedância Z21 é a relação entre a tensão E2 dividido ali pela corrente I1, considerando que a corrente na saída ali, né, I2 é igual a 0. Só que a tensão E2 nada mais é do que I1 vezes Z3. Né? Então, ali nós simplificando, né, eu dividindo I1 por I1 que dá 1, resulta ali em Z21 é também ali Z3 novamente, conforme mostra aí a expressão 9. E o último parâmetro da impedância ali, que é o parâmetro da impedância de saída no circuito aberto. Circuito aberto por quê? A entrada está aberta, né? Nós estamos determinando o parâmetro da impedância de saída. Logo, se a entrada está aberta, a corrente de entrada é igual a 0. E a nossa fonte, né, aplicada no teste ali na saída, E2. Então, nós temos que a corrente I2 é igual a E2 dividido pela impedância que limita essa corrente I2, que no caso ali é a soma de Z2 com Z3, né? Z1 está aberto. Então, a corrente I2 vai atravessar as impedâncias Z2 e Z3, retornando até a fonte. Então, nós podemos escrever aqui Z22, né? A impedância de saída para o circuito aberto é a relação entre a tensão E2 por I2, considerando I1 igual a 0,
Só que a tensão E2 ela é a corrente I2 que multiplica a soma das impedâncias ali Z2 e Z3, né? Lei de Ohm. Mais uma vez ali nós podemos simplificar a corrente I2 porque o resultado é 1, né? A impedância de saída desse sistema para o circuito aberto é simplesmente a soma de Z2 com Z3 conforme a expressão 10. Então olha aí pessoal o resumo dos parâmetros de impedância desse circuito. Nós temos Z11 já no formato ali retangular, né? Soma de Z1 com Z3. O Z12, que nesse circuito é igual a Z21, que é apenas a impedância Z3. E Z22, né? Que é a impedância de saída para o circuito aberto, é a soma de Z2 com Z3. Então, está aí a impedância, né? E também o circuito equivalente 1, que representa o sistema de equações que nós vimos lá, né? As equações 1 e 2, né? Vocês podem aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões nas duas malhas aí na esquerda e na direita, e vocês vão chegar às equações 1 e 2 que nós vimos anteriormente na aula, né? Uma outra forma de representar aqui, pessoal, esse sistema é conforme o circuito equivalente 2. Então, nesse tipo de apresentação, olha lá, aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, resolvendo aí, pessoal, nós vamos obter o mesmo sistema de equações, tá? Principalmente o circuito equivalente 1, pessoal, vocês vão encontrar com bastante frequência nos estudos de circuitos eletrônicos. Né? Nós vamos voltar a ver esse conteúdo, né? Reforçando com vocês aí, nas aulas de eletrônica analógica em alguns dispositivos específicos. Bom, agora é hora de treinar, né? Então faça o download da lista de exercícios. O link está na descrição desse vídeo, né? Então tenta resolver e depois eu vou subir um vídeo com a solução para que você possa conferir o teu desempenho, tá? O link do vídeo também vai estar na descrição desse vídeo assim que ele for publicado, ok? Bom, se esse vídeo contribuiu com os teus estudos, né? Deixe seu like, verifique a sua inscrição no canal e também, né, torne-se membro do canal para que você receba ali conteúdos exclusivos, como treinamento, né, por exemplo, e também vai estar ali contribuindo com a manutenção, né, do laboratório, ok? Bom, fique à vontade aí para deixar críticas, dúvidas ou sugestões aí na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.